Mais um empate, segue sem vencer, segue sem perder. Vamos falar um pouquinho de Boa Vista 1, Vasco 1. Fala galera, beleza? Sou o Eduardo, dono da Analisa Vasco, e tô aqui para falar um pouco de Boa Vista 1, Vasco 1, confronto que foi válido pela terceira rodada do Campeonato Carioca e que foi disputado no estádio Elci Rezende, em Bacaxá, distrito de Saquarema. Essa foi a terceira oportunidade do Vasco vencer na temporada e pela terceira vez o Vasco fracassou. Porém, por um outro lado, pela terceira vez na temporada, o Vasco conseguiu sair de campo sem a derrota. Mas, falando sobre o desenho do jogo, eu acho que foi o desenho mais preocupante até aqui. Porque contra o Nova Iguaçu, por exemplo, o Vasco abre o placar, mas sofre o empate. Contra o Bangu, não abre, mas também não sofre o empate. E agora, contra o Boa Vista, sofre o gol e busca o empate. Então mostra que a fragilidade na defesa parece ter aumentado, né? Não consegue nem mesmo sair na vantagem no placar para depois eventualmente perder a vantagem. Nesse caso, de fato, perdeu a vantagem, mas também sendo justo, numa falha individual do volante barra zagueiro Souza. Ele que vem jogando como zagueiro nesse começo de campeonato carioca, mas é volante de origem, a gente conhece muito bem. E, bom, falando sobre a partida, eu acho que de fato o destaque fica em cima disso, porque alterou completamente a dinâmica do jogo, essa falha do Souza. É uma falha que, para um jogador da qualidade que a gente já viu ele exercer em outros clubes, até mesmo na primeira passagem de Vasco, né? Não faz sentido e não justifica a presença dele em campo. Ele vem tendo a sua segunda oportunidade no time titular do Vasco, ele estava em campo no empate em 0-0 contra o Bangu, em que fez uma boa partida, sejamos justos também, e agora contra o Boa Vista parece jogar isso fora. Comete uma falha bizarra, ele se permite ser ultrapassado pelo jogador do Boa Vista que encontra Zé Vitor, aquele Zé Vitor, aquele atacante Zé Santos, né, como era chamado, que depois foi até pro Ipiranga, mas que passou aqui pelo Vasco, jogou 5 partidas sem marcar nenhum gol. Enfim, encontra esse Zé Santos e Zé Vitor dentro da área somente para empurrar a bola para o fundo das redes ali por volta do primeiro tempo. E aí o Vasco naturalmente desmancha, não tem o que ser feito, né? Você sofre o gol, você sofre aquele atordoamento, vamos colocar assim. E aí Ramon Lima, na minha opinião, erra, porque ele faz uma inversão entre o Jean Davi e o Maxime Domingues, o Jean que começou jogando como ponta esquerda e o Maxime como camisa 10. Ele inverte, centraliza o Jean Davi e coloca o Maxime, que além de não ser ponta, é canhoto, né? Então coloca um não ponta canhoto na ponta esquerda e coloca um ponta de baixa estatura, de pouca imposição física e que não é técnico, não é esse jogador de armação, não é esse jogador de cadenciar, de encontrar companheiro livre para ser o cabeça do time, para ser o 10, de fato. E o Maxime fazia uma boa partida como 10 até essa modificação, então não faz o menor sentido essa mudança que o Ramon promoveu ali, né? Mas enfim, acho que Ramon mostrou de fato com essas 3 primeiras rodadas que não tem a menor condição sequer de assumir o time durante o ano, um eventual incêndio, como foi com o Paiva no passado. Que Deus abençoe muito o trabalho do Carille, porque o Ramon é muito limitado. Máximo respeito à pessoa, Ramon, que nem sei se esse vídeo algum dia pode vir a chegar até ele. Eu já até perguntei a ele em coletiva de imprensa, tanto contra o Bangu quanto contra o Nova Iguaçu, mas muito limitado. Escolhas técnicas ali muito limitadas e o Vasco consegue a reação já no segundo tempo, muito por conta do ímpeto dos jogadores. E claro, a entrada do Pombo Rodrigues faz uma diferença. E aí vale falar do Paulo Henrique, que fez uma partida, cara, constrangedora. O Paulo Henrique não se explica dentro de campo nessa partida contra o Boa Vista, péssimo defensivamente, ofensivamente, cara, errando o domínio, não conseguindo fazer o básico, sabe? Também a entrada do Juan Sforza, né? Entra ali também já para poder agregar um pouco mais ali no meio-campo, tentando trazer um pouco mais de qualidade, eu acho, seria essa a palavra, né? E também a entrada do próprio Wallace, que foi o autor do gol. O Wallace entrou no lugar do Vitor Luiz, e só pontuando aqui, né? O Sforza entrou em campo ali no lugar do Serginho. E o Serginho também, uma partida muito apagada, pouco a se dizer sobre ele, na verdade. Acho que, sei lá, não tem nem muito o que colocar, porque pouco apareceu na partida, pouco agregou de fato. Mas beleza, acho que não dá pra destacar negativamente também, né? E aí no segundo tempo, né, a entrada desses três já mexe bastante na dinâmica do jogo e o Vasco consegue criar mais, consegue ficar mais confortável no ataque. Isso vai gerando chances mais claras e isso conclui no gol do Wallace. Já na metade final do segundo tempo, o Hugo Moura acha um bom cruzamento e o jovem zagueiro encontra o cabeceio, coloca no canto do goleiro André Luiz e garante o empate para o Vasco. Já na reta final, o Bruno Lopes faz uma bonita jogada, faz o zagueiro Xandão do Boa Vista fazer uma falta nele quando ele era o último homem
e consegue inclusive que o Boa Vista fique com um a menos. O Vasco chega a ter uma certa vantagem tática nesse finalzinho de jogo, mas não sabe aproveitar. E aí, é justamente o momento onde o Sforza, de fato, parece ter desmanchado, né, cara? Teve muitas oportunidades de gerar boas jogadas ali, com bons passes, enfim, e não conseguiu, né? Então, seguro dizer que o Sforza não aproveitou a oportunidade também. Mas, no geral, acho que a equipe mostrou solidez tática. E apesar de um começo devagar, o segundo tempo, mais uma vez, assim como contra o Bangu, mostrou uma equipe que tem capacidade de jogar bem. E aí acho que fica a grande frustração. Porque essa equipe tem capacidade de jogar bem. Tinha, né? Porque a gente não vai ver mais essa equipe em campo. Mas tinha capacidade de ter jogado muito melhor nesses 3 jogos que se passaram. O Vasco perdeu pontos. O Vasco agora está ocupando a 10ª colocação do Carioca. No momento que eu gravo esse vídeo, o Flamengo está em campo contra o Nova Iguaçu. O Flamengo está atrás da gente, pode vencer e até ultrapassar, a gente cair para 10ª colocação, né? Mas, enfim, é inexplicável realmente a perda de pontos, da forma que foi, 2 partidas de São Januário. Eu até esperei para gravar esse pós, quando finalizasse essa trajetória, aliás, de jogos do começo do Carioca, porque eu acho que faria uma avaliação mais justa. Então, seguro dizer que Ramon Lima também não aproveitou a oportunidade. Mas, enfim, isso fica para o passado. Eu acho que dá para destacar positivamente dessa equipe que jogou essa rodada inicial aí. O Paulinho, lateral direito. Eu acho que não é nenhuma novidade para quem acompanha a base do Vasco. O Paulinho é um bom jogador e já há alguns anos vem se destacando. Sofreu fisicamente no ano passado, verdade, mas agora conseguiu mostrar de fato sua qualidade. O JP também, redundância, falar sobre ele, porque já se provou muito no profissional do ano passado. Sofreu mais uma vez, assim como o Paulinho, lesão, mas mostra que está em boa forma, que vai ser útil durante o ano. O GB, para mim, fez boas partidas. Eu acho que não é uma opinião muito popular. A galera espera que o atacante faça gol e se não fizer gol não presta. Eu entendo até a página 2 esse argumento, mas eu achei boas partidas dele. Então acho que vai ser aproveitado aí durante o ano. E o Bruno Lopes também, especialmente hoje aí contra o Boa Vista, acho que fez uma partida muito bacana também, gerando boas oportunidades, fazendo bons pivôs, né? O Vasco volta a campo no próximo dia 23, isso aí é uma quinta-feira, e essa partida vai ser lá em Manaus, na Arena da Amazônia, contra o Madureira. O Vasco é mandante, mas vendeu aí o mando de campo da partida. Inclusive, fica o destaque negativo para o preço dos ingressos, tá uma média entre 142 e 17 mil, um pouco volátil, né? Mas enfim, esse 17 mil aí é um camarote de 31 pessoas. Nunca vi isso sendo praticado, pelo menos não me lembro de ter visto, assim, você vender um camarote a 17 mil para um jogo de campeonato carioca, independente do contexto e tal. Mas enfim. E focando dentro da linha, vamos ver a estreia do Fábio Carille, vamos ver as ideias dele sendo aplicadas. Óbvio que o Fábio tem estado em contato com o Ramon, mas a decisão final do Ramon. Agora vamos ver a decisão final sendo do Fábio. Espero vê-lo estreando aí com uma vitória, porque não dá. Perdemos pontos e desperdiçamos aí oportunidades. Fica também um agradecimento a quem acompanhou a cobertura lá no Twitter. Dessa vez a gente, inclusive eu, na verdade, pessoa física, né, CPF, participei da cobertura, teci alguns comentários. Teve um que a galera caiu matando, que foi sobre o Souza, que eu comecei assim, eu ainda acho que o Souza pode ser útil durante o ano. Eu só falei isso, aí depois eu completei dizendo que ele não tá em nível pra estar jogando pelo Vasco. E eu quis dizer porque nunca se sabe, o cara tem qualidade, ok. E essa aspa, a galera caiu matando com razão, não vou nem entrar nesse mérito, não vou responder nada no Twitter. Acho justo, faz parte do jogo. Mas fica o convite, participem da cobertura dos jogos lá no Twitter, a gente vai tentar participar um pouco mais, comentários, gerando debate, tudo mais, beleza, galera? E tamo junto, quem viu esse vídeo até o final, sempre a indicação a seguir a Analisa Vasco nas suas redes, @AnalisaCRVG, e claro, a se inscrever e também curtir esse vídeo, caso você tenha curtido aqui e acompanhado essa minha linha de raciocínio aqui, comente aqui embaixo pra gente poder gerar um debate sempre dentro da civilidade, por favor, tá bom? Forte abraço a todos, valeu e até a próxima.